Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo aí a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa cada vez mais fantástica, trazendo pessoas do bem que querem compartilhar suas experiências e seus conhecimentos. E hoje nós estamos trazendo aqui uma pessoa para falar sobre disrupção em supply chain, impactos no capital de giro. Olha só que tema fantástico. E nós temos ouvido e lido muitas vezes a expressão disrupção ou ruptura de supply chain. A pandemia e as medidas necessárias para conter sua propagação abalaram o mundo e trouxeram enormes riscos para as empresas. Países fecharam suas fronteiras, as cadeias de abastecimento foram interrompidas, as empresas forçadas a cessar as suas operações. A necessidade de gerenciar a liquidez e otimizar o capital de giro tornou-se crucial para construir resiliência e ajudar as empresas a sobreviverem. As interrupções na cadeia de suprimentos impactam diretamente o capital de giro e a liquidez, independentemente do tamanho da organização ou de sua maturidade. É preciso aprender com tais crises para construir resiliência e garantir a sobrevivência e o crescimento constante do empreendimento nos próximos anos. Mas como administrar o capital de giro? É sobre esse tema fantástico que nós iremos refletir e prosear aqui na Prosa com Bertaglia. Para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o Emílio de la Bruna Júnior, que está lá em Londres. Grande Emílio, que honra, que orgulho, uma satisfação enorme tê-lo aqui participando da Prosa com Bertaglia. Seja bem-vindo, Emílio. Obrigado, Bertaglia. A honra é toda minha. Admiro muito o trabalho que você faz com seu canal, acompanho sempre e é um prazer estar aqui. Olha só que bacana, Emílio, o prazer é todo meu. Emílio, fala um pouquinho de você aí antes da gente contextualizar o nosso tema. Certo. Eu sou consultor de supply chain e procurement. Tenho experiência tanto na indústria, comecei no Brasil com a Embraco, 6 anos na Embraco, e depois migrei para consultoria e estou aqui desde então, mas sempre trabalhando na área de supply chain, procurement, ajudando as empresas a otimizarem desde a parte da estratégia até a entrega, né, da transformação na supply chain. Que maravilha, muito bacana. Então, meu amigo, essa história de capital de giro, né, os impactos que tem sofrido, principalmente nesse mundo pandêmico, mas não necessariamente no mundo pandêmico, essa é uma preocupação que sempre aí, né, Emília, que sempre as organizações têm. Então, eu gostaria que você navegasse um pouco por esse tema do capital de giro, contextualizasse um pouco o assunto. Vamos seguir? Vamos lá, vamos lá. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre essas disrupções, né, só para contextualizar um pouco nesse sentido e como isso trouxe impacto no capital de giro. Quando a gente fala das disrupções causadas pela pandemia, na verdade, a pandemia ela acentuou, né, essas disrupções. Existem outros fatores que estão por trás que acabaram causando isso também, como, por exemplo, a descarbonização das cadeias de suprimentos, fazendo com que se migrasse muito mais para, por exemplo, utilização de gás natural ou energias renováveis, e também falta de obra especializada em alguns setores. E isso causou disrupções em diversas áreas, principalmente na parte de transporte marítimo, componentes eletrônicos, matérias-primas, motoristas, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, isso é um grande problema, e a oferta de energia como um todo. Dentro desse cenário, as empresas tiveram que reagir, porque isso impacta diretamente a rentabilidade das empresas e a disponibilidade das matérias-primas para produzir. Então, isso vai direto, digamos, na veia do capital de giro. Então, falando sobre capital de giro, existem 3 componentes principais na parte operacional, né? A parte de estoques, a parte de contas a pagar e a parte de contas a receber.
Na questão de estoques, o que a gente vê é que as empresas, tiveram que aumentar os estoques de segurança para ter certeza que elas têm a matéria-prima necessária, os componentes necessários para atender a demanda dos seus clientes. Ninguém quer perder venda agora nessa fase de recuperação, digamos, da economia. Então, acabam aumentando o estoque. O problema é que isso acaba mudando o mix de estoque. Alguns produtos você tem que ter mais, mas outros produtos não são mais usados, porque talvez o comportamento do consumidor mudou, mas também mudanças de especificações dos produtos e tudo mais. Então, você acaba tendo uma parte maior do estoque que está, digamos, morto ou baixo giro, que precisa ser olhado. E na parte de contas a pagar, o que a gente percebeu é que as empresas tenderam a aumentar os termos de pagamento com seus fornecedores. Claro, tudo depende do poder de negociação de cada empresa, mas no geral se vê um aumento dos termos de pagamento, e isso se reflete também nas contas a receber, né, com os clientes em relação à empresa. E também, mais especificamente na contas a receber, tudo tem a questão do risco que cada um quer correr em relação a prover maior crédito para determinados clientes para garantir certas vendas. Então, tudo isso, quando você coloca no que a gente chama do ciclo de conversão do caixa, né, desde que você paga o seu fornecedor até o momento que você recebe do seu cliente, isso tendeu a se aumentar, tendo mais estoques, tendo mais contas a pagar e contas a receber no geral. Então, isso afeta o capital de giro. Isso quer dizer que a empresa precisa de mais capital para operar o dia a dia da empresa, num contexto onde há um aumento de custos por causa da pandemia, por causa do preço de insumos, que aperta ainda mais as margens. E como que as empresas conseguiram sobreviver até aqui, né? Porque a gente vê algumas empresas, claro, tiveram problemas, mas no grande geral as coisas continuam andando, né? E isso tudo foi financiado muito a partir de empréstimos ou com juros mais baixos, ou por acesso maior ao capital, né? Então, a gente vê isso muito nos dados quando a gente analisa dados disponíveis, né, de empresas listadas na bolsa, que o endividamento delas aumentou muito nesses anos de pandemia. O efeito disso não foi sentido tão forte ainda, porque os juros estão mais baixos, então as empresas conseguem arcar com os custos desse endividamento. Mas a partir do momento que os juros começam a aumentar para conter a inflação, isso pode se tornar um grande problema para a questão do capital de giro. Emílio, interessante esses pontos que você trouxe aí, é um pensamento cash to cash, vamos dizer assim, né, dentro do contexto do supply chain, e alguns elementos que você trouxe aí e que, curiosamente, me faz refletir aqui em algumas coisas. Por exemplo, durante a pandemia, o conceito do just-in-time, de certa forma, ele passou não a ser questionado, mas ele passou a ter uma mudança, principalmente em termos de cobertura de estoque, em termos de necessidades, até por conta do que você falou, a falta de matéria-prima, a falta de insumos, o aumento do frete, o aumento dos próprios insumos, né? Como é que você enxerga essa mudança de comportamento? Você falou do financiamento, do empréstimo, né? As empresas, de certa forma, se colocaram aí numa situação de endividamento, né? Se é que pode se chamar dessa maneira, nesse momento, mas como é que você conecta a filosofia do just-in-time a esse processo que nós estamos enxergando de disruptura na cadeia de abastecimento, Emílio? Eu acho que quando você pensa em gestão de estoques, você sempre tem que entender o porquê você tem o estoque e o quanto você quer ter. O just-in-time geralmente é associado à reposição de materiais que são consumidos de maneira mais constante, com lead times mais previsíveis. Então, funciona muito bem quando a sua cadeia de suprimentos está bem alinhada, né? Então, você consegue, de maneira eficiente, ter baixos estoques, alto nível de serviço. No momento de disrupção,
os materiais afetados acabam tendo maior lead time, maior variabilidade de suprimento, então você tem que repensar os estoques de segurança e entender como reagir a isso. Então, de maneira geral, as empresas aumentaram o estoque de segurança. Então, alguns dos nossos clientes, por exemplo, na parte de eletrônicos, eles colocaram ordens para o próximo ano e até 2 anos à frente para garantir a capacidade dos distribuidores e dos fornecedores e estão trazendo todo o estoque para casa por uma questão de segurança, né, gestão de risco do negócio. Quer dizer que just in time não funciona mais? Eu acho que não. Eu acho que é uma opção, continua ali, mas você tem que constantemente revisitar a sua estratégia de estoque, entender o que funciona melhor e atuar para manter sempre o estoque, digamos, com o melhor nível de serviço e custo possível. É interessante isso que você falou, e gostei muito, aliás, porque a sua abordagem, ela está muito alinhada com o meu pensamento. O conceito do just in time, tudo bem, que tem aquela história do zero estoque, zero paradas, zero tudo, né? Ou seja, nós temos que encontrar o equilíbrio dentro desse processo todo, principalmente numa crise que nós estamos vivenciando. E nós temos conversado muito, principalmente aqui em algumas prosas e também em algumas lives que eu tenho tido, sobre o Lean Logistics, né? A derivação aí do Lean Manufacturing, que é o conceito da Toyota, que a gente acabou aplicando ou tem aplicado na logística. E lendo alguns artigos, principalmente escritos, por exemplo, por americanos, eu acabo percebendo que o pessoal realmente está questionando muito essa parte do Lean, mas eu fico com a sua visão, eu fico mais com essa situação de avaliação, análise do que é que está ocorrendo e como nós poderíamos trabalhar tanto o Lean Logistics quanto o Just in Time e outros exemplos, desde que isso melhore a situação da organização. Uma outra pergunta para nós finalizarmos aqui o primeiro tópico, porque o tópico 2, o Emílio, vai ser fantástico. Nós vamos falar sobre resiliência financeira, ou seja, muitas vezes a gente pensa no supply chain pela perspectiva técnica, mas tem o lado financeiro que é muito pesado aí. Na sua visão, essa prorrogação de prazo de pagamento, né, o distanciamento maior que está acontecendo, principalmente para aqueles que têm maior poder de negociação, conforme você mencionou, isso pode significar uma quebradeira? O que pode significar isso, Emílio? Olha, é difícil prever isso. Essa aí precisa de uma bola de cristal para entender o real impacto. Um efeito que é certo é que o giro começa a ficar mais lento e você, por exemplo, você começa a demorar mais, né, para receber do seu cliente e pagar seu fornecedor e tudo isso torna a economia um pouco menos dinâmica. Mas tudo vai depender da situação econômica, de quanto os governos vão continuar financiando, né, essa questão do aumento do capital de giro, quantas empresas vão conseguir retomar a uma situação mais normal, pagar o débito que foi contraído para financiar essa questão. Então, acho que é um ponto que a gente está acompanhando muito de perto e tentando ajudar ao máximo as empresas a navegar, a se preparar para isso. Então, acho que a minha única recomendação é estar preparado. E, de novo, acho que voltando ao que você falou do modelo Toyota, a Toyota tem muito isso em mente, né? Em crises, quem tiver mais preparado, quem for mais eficiente, sobrevive. Então, quem estiver gerenciando melhor os estoques, quem estiver reagindo mais por exemplo, a riscos de não pagamento dos clientes, entendendo como coletar esses pagamentos de maneira eficiente, proativa, vai estar mais bem posicionado. Então, tem um dever de casa que você pode fazer que vai funcionar em qualquer cenário. Bacana, bacana. Aliás, você trouxe uma abordagem bastante interessante, né? Ou seja, precisamos estar preparados, e é isso que as organizações precisam nesse momento aqui, ou seja, se estão existindo possibilidades, e lá fora já se começou a exercitar isso, pouco tenho visto aqui no Brasil, exceto algumas grandes empresas realmente, mas se começa a exercitar isso, logicamente isso vai chegar com muita força por aqui também. Importante isso que você falou, Emílio. Emílio, conforme eu mencionei anteriormente, nós vamos agora para o segundo tópico, onde nós vamos
explorar essa parte de ter mais atenção, inclusive, às mudanças econômicas e como isso afeta a cadeia de abastecimento, supply chain, e falar um pouquinho sobre a palavra mágica resiliência conectada à parte financeira. Pode ser? Vamos nessa? Vamos lá, vamos lá. Meu caro Emílio, que prosa fantástica, bacana mesmo. Eu adoro trazer essas conversas, o Emílio, para aqui a Prosa com Bertaglia, exatamente porque dá uma visão para professores, profissionais, estudantes, do que realmente a cadeia de abastecimento representa dentro da organização. E não é só aquele esquema de planejar, comprar, produzir, distribuir, fazer logística reversa, contratar transporte, tem muito mais coisa envolvida aí, né? E a atenção na parte financeira, conectando-se com contas a pagar, contas a receber, como é que o working capital, né? O capital de giro influencia tudo isso, é muito importante. Mas vamos em frente, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa resiliência financeira e como construir essa resiliência na sua visão, Emílio. Tá certo. Eu acho que toda a parte de eficiência operacional da supply chain é super importante, é algo que, né, que é fundamental para o trabalho, mas agora, dado esse momento de mudanças que a gente está vivendo, é importante também levantar um pouco a cabeça e entender o que está afetando a supply chain e como reagir. Então, eu acho que um dos pontos que já mencionei rapidamente antes foi a questão de quão fácil vai ser você ter financiamento para manter, né, o seu capital de giro de maneira saudável, dentro das finanças em geral da empresa. E os governos, eles estão sinalizando aumento de juros. No Brasil já aconteceu, aqui no Reino Unido também já está acontecendo, os Estados Unidos está sinalizando que vai aumentar, o Banco Europeu também. Tudo isso faz com que o capital fique mais caro, que os juros a serem pagos fiquem mais caros de novo, coloca na pressão em como você vai financiar suas operações e também planos de crescimento futuro, né? Se você quer expandir, você precisa de dinheiro para investir nos seus planos de expansão. Então, esse é um dos pontos da economia que eu acho que estão afetando bastante, além das questões geopolíticas aí que a gente está vendo com relação à China, Rússia, que pode afetar bastante os incentivos que os governos dão para que você forneça seus produtos, né, dessas regiões. Bacana. E aí, uma das coisas que você mencionou, afora a parte das questões geopolíticas, Rússia com Ucrânia e tudo mais, né? Voltando um pouco para aquele conceito inicial de resiliência, né? Ou resiliência financeira que nós mencionamos, e olhando pela perspectiva do estoque. Uma das coisas que nós temos visto, ou pelo menos existe um comentário bastante forte, não tenho percebido ainda, né, que essa possa ser realmente uma tendência, mas, sei lá, se fala. É o fato de você regionalizar os fornecedores, né? Ou seja, o conceito da globalização está aí, não vamos questioná-lo, né? Ele funciona para muitas empresas, só que em períodos de crise, e a situação toda que você já comentou aí, muitas vezes dificulta a vida das organizações. O regionalizar pode facilitar. Você enxerga assim também, Emílio? Com certeza. A minha visão é que você não necessariamente precisa ou ter um modelo totalmente global ou totalmente regional. Acho que o caminho é você ter um dual sourcing, digamos, nos seus produtos, nas matérias-primas principais, para que você possa alternar de acordo com a necessidade entre um fornecedor que tem longos lead times, talvez com um custo unitário mais baixo, versus um fornecedor local que talvez seja um pouco mais caro, mas com lead time e uma capacidade de fornecer muito mais flexível. E isso que a gente tem visto muito com relação à regionalização. Não é você simplesmente abandonar a sua cadeia globalizada, mas é desenvolver novas fontes regionais para que você possa ter essa flexibilidade, possa gerir melhor seu risco no futuro. E claro que
o custo aumenta com isso, né? Claro que você não vai mais ter aquele preço super baixo que você tinha antes dos seus fornecedores, mas quando você calcula o custo total e os riscos envolvidos, acaba valendo a pena fazer isso. Interessante, interessante, porque na realidade aí a expressão aqui que eu estou pensando conforme você fala é o bom senso no strategic sourcing, né? Ou seja, como é que eu vou obter o material, de onde eu vou obter o material, só que eu tenho que fazer um estudo mais holístico, né, o Emílio, para entender aquilo que você falou, o custo unitário você pode comprar fora, eventualmente é mais baixo, mas o tempo de entrega, a logística para entregar, muitas vezes cai por terra quando você olha pela perspectiva mais regionalizada ou mais localizada ou mais doméstica, por assim dizer. Eu acho que o Brasil está perdendo um pouco a oportunidade nesse sentido, mas essa seria uma chance bastante grande, né? E a diversificação na base de fornecedores seguramente ela vai acontecer. Né? É uma situação que as empresas constantemente elas fazem essa revisão, mas agora com a crise, né, até por conta do que, Emílio, na minha visão, muita gente tem saído do mercado, não só pela perspectiva de fechamento de fábrica, mas pela perspectiva de tentar priorizar algum portfólio, fazer um mix de produto realmente que acaba lhe interessando e outros não. Então, onde realmente eu tenho mais lucratividade no meu portfólio. Isso é muito interessante. Eu queria me voltar um pouquinho agora para a parte de contas a pagar e contas a receber, que é muito importante nesse processo todo, né? Como é que você enxerga que as empresas possam trabalhar a parte de contas a pagar de uma maneira eficaz e eficiente, o Emílio? Bom, na parte de contas a pagar, um movimento que se viu muito durante a pandemia foi um aumento dos termos, muitas vezes impostos pela empresa para os seus fornecedores. E o questionamento que a gente faz com relação a isso é, ok, foi útil, né, no momento para manter um capital de giro que mantivesse a empresa rodando, mas isso não é sustentável no futuro em relação ao relacionamento que você tem com o fornecedor, porque eles com certeza não estão felizes com isso. E se esse fornecedor está num desses grupos de disrupção que a gente falou, eles não vão priorizar a sua empresa se você manter esse tipo de comportamento. E outro que você também tem que entender o que o fornecedor precisa para continuar operando no longo prazo. Por exemplo, se você tem um fornecedor que é uma pequena e média empresa, você tem que tratar de maneira consciente os termos de pagamento para que eles tenham, né, uma entrada de caixa que permita com que eles continuem operando, senão você vai ser afetado por isso em algum momento. Então, recomendação em relação a como gerir de maneira sustentável é entender quais são os setores onde os fornecedores estão inseridos, entender quais são as práticas do setor. Você tem muitos dados disponíveis para você fazer benchmark de qual que é o termo de pagamento médio, digamos, de fornecedores na área de TI, ou na área de marketing, ou de matéria-prima. Cada setor trabalha de uma maneira diferente. Então, entender isso e usar esse benchmark para negociar com o fornecedor é um ponto que ajuda. E outro ponto é entender, talvez, onde você vai gastar seus esforços. Não adianta nada tentar negociar com fornecedores que você vai comprar uma vez por ano, ou, digamos, um valor baixo, né, uma vez por ano, porque não vai fazer efeito nenhum no capital de giro. Então, ser inteligente no que realmente vai fazer efeito, quais são os principais fornecedores estratégicos, onde você quer ter essa abordagem de gerenciar contas a pagar. Importante que você falou aí, né, Emílio? Ou seja, o Pareto entra aí fortemente, né? Ou seja, fazer uma análise, né, de gastos, de despesas, de quem é estratégico, onde você gasta mais, onde você compra mais, qual é o volume da matéria-prima, do insumo, né? Ou seja, isso é fundamental. E eu gostei do que você falou. Muitas vezes a gente acaba priorizando coisas que ao longo do ano você vai comprar algo que é irrisório, né? Que em termos de valor, às vezes não está nem na curva C, está lá na curva D. Então precisamos tomar cuidado de olhar a curva A dos itens, né? E ver realmente aqueles que vão
fazer a diferença no negócio. Você usou uma expressão aí que eu gostei, ou seja, fazer uma gestão consciente da relação com os fornecedores, nesse contexto, principalmente do contas a pagar. Esse consciente, você tem alguma coisa a mais a agregar aí nesse contexto, o Emílio? Eu acho que parte do princípio, de novo, de entender o setor em que o fornecedor está, quanto esse setor está precisa de capital de giro para continuar funcionando. Tem setores que tem muito que geram muito cash, né? Então eles não têm muita dificuldade em financiar os seus clientes. Outros setores eles já têm uma margens muito apertadas, o cash é sempre uma dificuldade, então você tem que entender isso é importante. E como eu falei, pequenas e médias empresas, qualquer setor que elas estejam, geralmente precisam de um capital de giro. Então, quando você define a sua política de termos de pagamento, fazer isso conscientemente é importante. Bacana. E aí, olhando um pouco pela perspectiva do contas a receber, você já mencionou aí a parte de análise de crédito. Isso realmente é muito importante. Não adianta você ter cliente e, de repente, o cliente não paga, por N razões, né? Ou seja, não tem dinheiro. E tem alguns conceitos aí, olhando pela perspectiva do quanto é sustentável o negócio, de quanto é saudável o negócio, uma expressão chamada Dash to Cash, né? Você poderia abordar esse assunto, inclusive falando o que seria esse Dash to Cash? Isso é uma abordagem que a gente faz para rapidamente conseguir melhorar a posição de contas a receber. Então, tem alguns pontos que a gente geralmente trabalha. Um é você proativamente coletar o pagamento principalmente daqueles fornecedores que são de maior alto risco. Então, engajando com eles, tendo certeza de que eles receberam a fatura correta, entendendo quando que eles vão processar o pagamento. Então, você precisa, para entender quais são os clientes de alto risco, você tem que segmentar seus clientes, entender, né, qual que é o risco versus o volume de pagamento. E outro ponto geralmente existem muitas faturas que estão em disputa. Então, resolver rapidamente disputas que podem ser resolvidas de maneira simples, simplesmente por uma coordenação entre as diferentes áreas da empresa para receber essa fatura. E outro ponto é que muitas empresas oferecem, principalmente prestadores de serviços, prestam o serviço, mas demoram muito para faturar. Então, fica uma grande quantidade ali de contas a serem faturadas. Então, faturar rapidamente para você ter o mais rápido possível o retorno, né, desses serviços, dessa receita acurada no exercício. Que bacana, sensacional, Emílio. Emílio, nós estamos aqui nos aproximando do final, mas tem uma pergunta aqui que para mim é chave, que eu gostaria de te fazer, cobrindo todos os elementos que você colocou nessa nossa prosa, que foi fantástica, que é um pouco, olhando pela perspectiva da resiliência financeira, quais seriam alguns principais indicadores que poderiam ser utilizados, o Emílio, para ajudar na governança desse processo? Certo, eu acho que tem aqueles clássicos que são a rentabilidade, né, os custos das operações de supply chain, ter certeza que você está tendo um custo eficiente e reduzindo isso, é importante. Mas, no ponto de vista de capital de giro, os principais indicadores que a gente tende a recomendar é entender quantos dias você leva entre pagar o fornecedor e receber do seu cliente. A gente chama isso de Cash Conversion Cycle, ciclo de conversão do capital. E dentro disso, ter uma visualização dos elementos por trás de cada um deles. Então, quantos dias de contas a pagar você tem? Quantos dias de contas a receber você tem? Quantos dias de estoque você tem a nível financeiro? Digamos, quanto dinheiro está ali parado em estoque versus o quanto que você usa desse estoque financeiramente, em custo de produto vendido. E depois, indicadores a nível operacional. Então, por exemplo, na parte de contas a receber, contas a pagar com o fornecedor. Entender qual que é o termo de pagamento acordado com o fornecedor, quanto que você está planejando pagar, porque muitas vezes o que você acorda não está no sistema, existe uma falha de comunicação entre
time de compras e time de financeiro. Então, saber que você está calculando exatamente a data de pagamento que você negociou e depois, finalmente, a data real de pagamento, que a gente vê muitas vezes são empresas pagando muito tarde, o que afeta o relacionamento com o fornecedor, ou muito cedo, isso acontece mais vezes do que a gente espera, paga uma semana, 2 semanas antes, simplesmente para evitar qualquer atraso por falhas internas no processo. Então, você medir esses indicadores ajuda a entender onde que você tem que atuar para melhorar suas operações e conseguir melhorar sua posição de capital de giro. E o que é interessante na gestão do capital de giro é que, na verdade, isso afeta todas as operações da empresa. Então, você melhorando o capital de giro, indiretamente, você está sendo mais eficiente, né, nas suas operações, tanto na parte de compras, quanto na parte de operações internas de estoque e na parte de vendas também. Então, a gente Maravilha. vê assim, que geralmente empresas que vão bem na gestão do capital de giro também vão melhor que a média na questão do aumento de rentabilidade, aumento de eficiência nos processos. Maravilha. Emílio, meu caro, nós estamos chegando ao final da prosa com Betaglia, é uma prosa fantástica, passou muito rapidinho aqui. Gratidão enorme pela sua contribuição, né? Dedicar um tempo aí para se conectar aqui, prosear, né, virtualmente aí direto de Londres, né? Emílio, um abração virtual para você. Abraço, Bertalha. Agradeço de novo o convite. De novo, é um prazer estar falando aqui. É interessante compartilhar um pouco disso que a gente acaba vendo até fora do país, trazendo isso para o contexto brasileiro também é muito interessante da minha parte. Ok, meu Ótima amigo, prova. é isso aí. Um abração ao infinito e além. Gratidão enorme, né? E o que nós Perfeito, fazemos em vida ecoa pela eternidade. com certeza. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.